E quinta-feira temos que falar de gastronomia, não é mesmo? E para quem é amante de vinho, vai gostar do assunto de hoje. Ainda mais quem gosta também daquele bom chocolate, pois dá para harmonizar essas duas delícias. E quem está conosco para ensinar como fazer essa harmonização de vinho e chocolate é o sommelier André. André, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui e falar um pouquinho sobre essas duas paixões que é vinhos e chocolate, né? Eu acho que a maioria do pessoal de casa gosta e agora nesse inverno, essa semana não está tão frio, mas semana passada nada como um bom vinho, não é mesmo? Com certeza, e o chocolate, ele também no inverno, ele tem um consumo maior, uma procura maior nas suas várias formas, chocolate em barra, chocolate quente, todas as suas formas de consumo, né? E o que é fazer uma harmonização de vinho? Assim, a harmonização, ela começou a se ter um pouco mais de ênfase a partir do final do século XIX. Começou a se pensar a questão de vinhos e comida, né? Então, hoje a gente trabalha com harmonização em duas formas, basicamente. A similaridade, então quer dizer, eu vou harmonizar aqui um vinho doce com alguma coisa doce, e também por contraste, quando eu vou harmonizar, por exemplo, um chocolate com um vinho seco, né? Então, para a gente fazer essas harmonizações, a gente precisa ter algumas coisas, alguns detalhes, né? Os cuidados para que tu não fira o paladar e que o paladar aproveite dessa harmonização, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos que a gente pode fazer, né? Um espumante moscatel com um chocolate branco. Por que o chocolate branco ele não harmoniza com um vinho tinto? Apesar da gente ter diferenças aqui de um ser branco, outro ser tinto, é que a consistência do chocolate branco, a intensidade de doçor dele é muito alta. Uhum. E aí com o vinho tinto, que ele é mais amargo, que ele é mais seco, vai causar um desagrado no paladar, o paladar fica desequilibrado. Vai ficar mais amargo ainda, não? Vai ficar mais amargo ainda, vai ficar um gosto de ferrugem no paladar. A gente vê isso até quando come chocolate com outras bebidas, né? Às vezes acaba inibindo o gosto ou deixando um gosto ruim, assim. Ruim, exatamente. A harmonização é justamente isso, é tu deixar o paladar perfeito, não causar um desequilíbrio no paladar, né? Então, o prato com o vinho, eles se complementam, né? Quando há um desequilíbrio, não houve harmonização. Então, por isso que a gente sempre trabalha na estrutura do prato, na estrutura do alimento, com a estrutura do vinho. Então, chocolate branco combina com um moscatel. Com moscatel. Branco também. Isso. Sempre tem que ser o chocolate branco com vinho branco. Na grande maioria, sim, mas a gente pode brincar com essa harmonização e fazer algumas variações. Mas o que eu quero trazer para os consumidores, para os apreciadores dessas duas grandes produtos, é que pensar o seguinte: chocolate, ele é um alimento que ele tem bastante peso. Uhum. Comer um chocolate, ele vai encher o nosso paladar de doçor, de amargor, conforme a intensidade, né? E vai marcar com suas características no nosso paladar. Então, nós precisamos também ter vinhos que acompanhem essa intensidade do chocolate. Eu não posso, por exemplo, botar um vinho muito leve, muito fácil de tomar com o chocolate, que o chocolate vai passar por cima. Então, eu preciso sempre dosar. Aqui a gente tem um ao leite também, que eu acho que é bem procurado pelo pessoal no inverno. O pessoal, ainda mais quando tá de TPM, pelo menos mulher, daí tem que ser ao leite para matar a vontade. O ao leite a gente combina com qual vinho? A gente está fazendo aqui uma harmonização muito clássica. O vinho do Porto com o chocolate ao leite. Essas duas harmonizações são harmonizações por semelhança. Então, aqui nós temos o correto da harmonização, orientações que a gente passa. E aqui nós temos duas harmonizações que variam um pouco, são chamadas de contraste. Aqui, né? Temos um chocolate meio amargo e um 80%. Também dá para comer com vinho? Também dá para harmonizar com vinho. Daí qual vinho? O que muda de um vinho para outro? Isso. Aqui o chocolate amargo, eu trouxe um Malbec, porque o Malbec tem bastante estrutura, tem bastante aromaticidade. E o chocolate amargo, ele não é tão amargo quanto o 80%. Ele tem um amargorzinho, ele tem um aroma mais presente, então que vai harmonizar muito bem. Com Malbec. Com Malbec. Esse chocolate aqui, 80% cacau, ele é bem amargo. A gente pouco doçor vai sentir nele.
a gente vai sentir mais amargor. Eu não posso botar este vinho aqui, que é mais amargo, com esse chocolate, porque senão minha boca vai ficar... Senão a gente vai virar pura amargura daí. Amargura. Aquele problema que eu iria solucionar, eu vou agravar mais ainda, né? Então eu trouxe um vinho do sul da Itália, da região da Sicília, que é um vinho que tem uma estrutura para acompanhar o chocolate, mas não tem tanto amargor. Então eu causo um equilíbrio, eu puxo o amargor do chocolate para baixo, por causa do vinho, eu equilibro no paladar. Então isso causa uma boa sensação ao paladar. E o que a gente precisa cuidar na hora de comprar? Por exemplo, quero comer um chocolate 80%, tomar um vinho, não consigo buscar no sul da Itália. O que eu preciso cuidar na hora de comprar? Cuidar sempre a intensidade dos vinhos. E aí é muito importante procurar lojas especializadas, lugares onde tem uma orientação, porque hoje nós temos um portfólio muito grande de vinhos, uma oferta muito grande de vinhos nos supermercados, em lojas, né? Então o consumidor também fica perdido. A gente fica, né? A gente chega para escolher um vinho, às vezes a gente perde mais tempo do que fazer o resto do mercado ou indo em alguma adega. Exatamente, porque tu fica na dúvida, como é que eu vou saber sem provar como é que é este produto, né? Então, é sempre importante, eu sempre digo para os meus amigos consumidores, meus clientes, procure uma orientação de alguém, tenha um contato de alguém que tenha um conhecimento sobre vinhos que vai te ajudar nesse momento de escolher, né? Mas essa é sempre a dica de ouro na harmonização. Sempre tenta equilibrar o vinho com o prato. Teu paladar vai valorizar muito e os seus convidados vão ficar fantásticos com essa harmonização. Aí foge um pouco daquilo só de vinhos com massa, vinhos com pizza. Dá para aproveitar e também juntar aí o chocolate com o vinho. Eu adorei as dicas. Eu acho que tem chocolate para todos os gostos. Exato. E vinhos também para todos os gostos. Exatamente isso. A gente sempre adapta, a gente sempre encontra o melhor vinho, o melhor chocolate para aquela situação, né? Então a gente sempre tem que tentar fazer essa harmonização da melhor forma possível. Muito obrigada mais uma vez. E o pessoal de casa aí agora pode começar a fazer a sua harmonização. Com certeza. Gente, a harmonização tu pode brincar, experimenta, testa. Se deu errado, faz de novo que uma hora vai dar certo. Mas procure sempre uma orientação de um sommelier para te ajudar na hora de fazer a sua harmonização.